Vamos começar com um elemento bem simples, o P. Pois bem, aqui no Visual Code, para criar a nossa primeira página web, eu vou fazer o seguinte. Eu posso clicar aqui, tá vendo? Novo arquivo, ou aqui, novo arquivo. O resultado vai ser o mesmo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou vir por aqui, ó, novo arquivo, e aí eu vou dar a essa página esse nome aqui, primeira página, .html, ok? Então, é importante já colocar o HTML, porque isso vai fazer com que as extensões do Visual Studio Code já sejam carregadas, né? Porque trata-se de um documento HTML, tá certo? Então é sempre bom você já criar o arquivo e já dar a ele a extensão correta. Então, olha só, para testar aqui algumas coisas, eu já vou apresentar para vocês um recurso interessante aqui do Visual Studio Code, que é o Emmet Abbreviation. Olha só, para eu criar uma estrutura básica de um documento HTML, eu posso fazer só isso aqui, ó. Eu digito, né, HTML 2.5, o Enter, olha só, e pronto. Ele já entrega para mim toda essa estrutura básica. E aí, ó, ele marca aqui, se eu quiser trocar, né, o valor desse parâmetro, eu posso. Se eu quiser marcar esse daqui, eu posso. Mas veja, o body já está aqui pronto para que eu faça a inserção de conteúdo nele. Bom, e o que é que eu vou inserir aqui no body? Eu vou utilizar o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, né, essas frases aqui, esses conteúdos, tá certo? Veja, eu tenho aqui frases famosas de filmes, né? Eu tenho aqui o nome do filme e uma frase que foi dita dentro de cada um filme. Então tem Kung Fu Panda, Gladiador, Rock Balboa, Procura da Felicidade, enfim. Então eu vou copiar isso daqui, tá bom? E vou inserir isso aqui dentro do body. Então vejam, olha só. Aparentemente, olha só, o conteúdo aqui ele está organizado, né, tal qual estava organizado lá no editor de texto, tá vendo? Então, ó, aqui a gente tem a primeira frase, a gente tem o título, né, a frase que foi dita no filme, enfim, aparentemente está tudo correto. Agora a gente vai observar o seguinte, será que de fato isso aqui está organizado mesmo? Né? O que será que aconteceu com esse documento? Será que isso aqui, quando eu observar o resultado disso no navegador, ele vai estar organizado? Bom, agora eu vou fazer mais algumas coisas aqui. Eu vou formatar o documento, que você veja, ele está sem indentação aqui, tá certo? Então indentar é sempre importante. Então vou selecionar todo o conteúdo, vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar isso aqui, ó, formatar a seleção. Tá? Então, opa, ele inseriu aqui, ó, né, a indentação do código. Agora fica fácil da gente visualizar isso aqui, ó, tanto se eu fechar o body, ó, aquelas linhas que eu colei aqui, elas somem. Outra coisa é que por enquanto isso daqui não vai ser útil para mim, então eu posso fechar isso daqui, certo? Então, no meu caso aqui, no meu computador, no meu sistema operacional, eu fecho essa aba aqui com Command B. Certo? Então aqui eu tenho o código todo na tela, mas eu quero mostrar o preview, né? Eu quero ver como é que esse código HTML ele é interpretado pelo browser. Então, ao invés de eu abrir isso aqui no browser e ficar alternando as janelas, eu vou utilizar a extensão que está instalada aqui no Visual Studio Code, que é o preview. Então olha só, tá aqui, ó. Então isso aqui já é como o browser interpretaria esse conteúdo que eu inseri aqui. Então vejam só, apesar de que aqui no código HTML as coisas estão organizadas, aqui, tá certo? No browser, tá tudo uma bagunça danada. E aí a gente tem que entender a importância que tem a organização do documento. Então, você não imagina, por exemplo, uma pessoa chegando numa página HTML, quando ele abrir o site, ele encontrar isso daqui, ele não vai entender do que se trata, enfim, ele vai sair disso daí o mais rápido possível, tá certo? Então, quer dizer, a organização do texto, ela é um dos critérios que podem garantir ao usuário uma boa experiência. Então é por isso que a gente começa falando de HTML, falando sobre organização do documento. E veja, quando a gente fala de um livro, os documentos, né, os textos de um livro, eles são organizados utilizando o quê? Títulos e parágrafos. Então, a gente começa também a tratar de HTML usando
esses mesmos princípios. Bom, então, para inserirmos os marcadores de parágrafo, né, o elemento P. Então, olha só, aqui, ó, isso aqui então eu vou marcar como parágrafo, isso aqui eu vou marcar como parágrafo, tá? Isso aqui eu vou marcar como parágrafo também, assim como, né, essas outras frases aí. Então, olha só, aqui, se eu começar a digitar o P, sim, vou abrir uma linha aqui para fazer isso, ó. Se eu colocar o P, então veja que o Visual Studio Code ele já interpreta isso e tenta, né, imaginar que isso é um elemento HTML. Então ele já sugere aqui, ó, P e o fechamento do P. Então, se eu apertar o Enter, olha só, ele já coloca para mim um início de parágrafo e um fim de parágrafo. Então tudo que eu colocar aqui, ó, ele até fica posicionado entre os dois, seria o conteúdo do parágrafo. Então, se eu pegar esse conteúdo aqui e colocá-lo aqui, ó, então eu tenho um parágrafo. Então você vê que aqui, olha, ele já ficou diferente. Então, observar o seguinte, tá? A ideia aqui, quando você insere, né, e faz isso aqui, é que você vai estar colocando o conteúdo juntamente com as marcações HTML. Não como eu fiz aqui, né, que eu primeiro inseri o conteúdo para depois fazer as marcações. Ah, então quer dizer que aí eu faria digitação. Mas aqui no caso, então eu posso pegar isso aqui e inserir aqui e fazer os parágrafos, olha só, então aqui está ficando diferente. Mas veja que essa frase e esse nome aqui, olha, eles continuam aqui na mesma linha. Isso aqui a gente vai corrigir quando nós estivermos falando sobre títulos, ok? Uma outra coisa interessante que nós temos aqui à nossa disposição é a paleta de comandos. Então, quando a gente vem aqui, ó, paleta de comandos, certo? No meu caso aqui é Shift Command P. Eu posso fazer o seguinte, olha só, para eu não ter que ficar, coloco o elemento P, copio e colo. Eu posso envolver o parágrafo já com o P e o /P, tá certo? Então aqui dentro da paleta de comandos, se eu fizer isso aqui, ó, wrap, assim, tá certo? Eu coloco o Enter, ó. Você viu que ali em cima ele continua parado esperando que eu digite alguma coisa. Nesse caso, quando eu colocar o P aqui, ó, olha só o que ele fez. Ele já inseriu para mim ali o início do parágrafo e o fim do parágrafo. Olha só que legal. Então pronto. Então isso aqui vai facilitar o nosso trabalho. Então eu posso fazer isso aqui também, ó. Aqui, né, Ctrl Shift P. Veja, ele já marcou ali, ó, né? É o último, né, usado recentemente. Eu venho, coloco o P aqui. E aqui o último, olha só. Aqui, Enter, P. Aqui, Ctrl Shift P. Emmet, P. Olha só, prontinho. Então, a gente já conseguiu então fazer a inserção de todos os parágrafos que foram necessários. Mas ainda é necessário organizar melhor esse texto. E para isso, nós vamos utilizar os títulos.